Tudo bem, gente? Quem acha que Jesus é lindo? Sabrina estava cantando ali, no finalzinho o Sérgio subiu falando algumas coisas. E a gente não tem como não reconhecer Jesus como alguém lindo, né? Apesar da Bíblia falar que não havia nele beleza ou formosura que nos chamasse a atenção, essa lindeza de Jesus, ela vai muito além de simplesmente afeição, né? E aí, enquanto a Sabrina estava ali ministrando ali no finalzinho, o Sérgio também, veio uma canção. Queria só pedir para você fechar os seus olhos aí, onde você está. E se quiser erguer as suas mãos. Se você souber, você canta junto. Mas se não, também não precisa, só vai reconhecendo que Ele é lindo. Sim, Senhor Jesus, nós queremos declarar que o Senhor é lindo, que nada se compara ao Senhor. Nós queremos dizer através também de uma canção, Deus, o quanto o Senhor é lindo, Pai. Eu quero realmente usar esses primeiros segundos, Deus, desse tempo para isso. Ai, Senhor, como Tu és lindo, Jesus, como Tu és lindo. Lindo, lindo, e eu nem sei como és. Lindo, lindo, Tu és tão lindo pra mim. Lindo, lindo, e eu nem sei como expressar. Lindo. Senhor, se nós temos a certeza de onde o Senhor nos tirou, Deus. Se nós tivermos no nosso coração a certeza de onde o Senhor nos tirou, Jesus, nada nesse mundo vai se comparar à beleza e à formosura do Senhor em nossas vidas. De onde o Senhor nos resgatou, Jesus. O Senhor nos tirou do inferno, o Senhor nos tirou no império da sombra, da morte. O Senhor nos trouxe a um lugar de vida, a um reino de vida. Tu és o Pai das luzes. Tu és o príncipe da paz. Tu és o príncipe da paz que não é explicada, que não é entendida, que não é compreendida. Tu és o centro de todas as coisas. Tudo vem do Senhor e tudo vai para o Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por isso. Te agradecemos por quem o Senhor é, pelo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor significa em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu subi crente que não ia chorar, gente. Ai, ai. Se me ofereceu, né, filho? Eu não quis, agora. Quebrar o orgulho. Gente, aqui a Bíblia fala que onde abunda o pecado, superabunda a graça. E eu reconheço que eu sou um baita de um pecador. Porque assim eu sei o tamanho da graça que me alcançou. Que alcançou a cada um de nós. Você foi alcançado, querido, por uma graça que não tem tamanho que se compare ou que se possa medir a graça que alcançou a sua e a minha vida, queridos. Nenhuma régua, nenhuma trena é suficiente para medir o tamanho da graça dele por nós. Amém? Pronto. Ou não. Gente, eu só queria saber rapidinho antes, se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, aqui desse lado, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Só erga a mãozinha só para a gente saber se tem alguém ou não. Não? Glória a Deus. Aqui tem alguém que nos visita pela primeira vez? Só ergue a mão.
Ali, Deus abençoe, uma senhora ali atrás também, um rapaz aqui. Gente, pode levantar se é da igreja, pode dar um oi aí pro povo. Aqui tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não. No último aqui não. Glória a Deus. Vocês, a senhora, o rapaz aqui, sejam bem-vindos. Deus abençoe, se sintam em casa, se sintam à vontade. Acho que não. Deus abençoe aí, gente. Muito bem-vindos. Abre lá comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 14, por favor. Gênesis 3, 14. Gênesis 3,14 diz o seguinte: Então Yahvé, Deus, determinou a serpente: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. O nome dessa palavra, queridos, é genealogia da graça. E eu começo com esse versículo, você vai entender lá no final por que eu começo com ele. E eu quero começar perguntando para você, se você consegue entender e imaginar, qual é a influência de uma genealogia na vida de uma pessoa. O que é genealogia? Só para explicar para quem não sabe. Genealogia é todos os nossos antepassados, é todos que vêm antes de nós. Então, quem me gerou, meu pai e minha mãe. Tem os meus avós de cada lado, tem os bisavós e assim por diante. Isso é uma genealogia. E aí a gente está perguntando, então, o que eu estou perguntando para você parar para pensar é quanto uma genealogia pode influenciar a vida de uma pessoa. O que o teu pai e a tua mãe fizeram para com você, influencia você ou não? E o que os avós deles fizeram com eles, os pais deles, nossos avós fizeram com eles, influencia ou não na sua vida hoje? A genealogia, ela tem um peso, uma influência na nossa vida que a gente não tem nem como medir. Porque tem muita coisa, inclusive, que se você voltar lá atrás, você não vai nem saber que existe ou que não existe, mas que de alguma forma te influencia hoje. Hoje você é influenciado por muitas coisas que os teus antepassados viveram, dos seus antepassados experimentaram, dos teus antepassados, enfim, fizeram, e isso vai te influenciar. Agora, a segunda pergunta que eu quero te fazer é qual é a carga que uma genealogia pode nos trazer? Eu não estou aqui falando, querido, que você sofre porque os teus pais, os teus avós são pecadores, até porque Jesus desmistificou isso. Quando os discípulos perguntam para ele, quem que fez aí no cego que ele vai curar? Ele fala assim, por que ele é cego? Porque o pai dele pecou, a mãe dele pecou, ou foi ele que pecou? E Jesus vira e fala assim, não tem nada a ver com isso. É só para que a minha glória seja revelada, manifestada. É para isso que ele está passando por isso, ele vai ser curado e assim por diante. Então, assim, queridos, não estou querendo dizer que eu sou pecador porque minha genealogia é pecadora, apesar também de ser verdade, porque o pecado entrou através do início da genealogia da humanidade, que foi Adão e Eva. Mas se nós sofremos, se nós passamos por todas essas circunstâncias, não tem necessariamente a ver com a genealogia. Agora, que a genealogia joga uma carga sobre nós, isso a gente não tem como negar, concorda comigo ou não? Meu pai, por exemplo, ele foi alcoólatra por quase 30 anos. E a primeira vez que nós tivemos uma experiência como família com Jesus, porque nós não éramos convertidos, foi no momento em que ele estava para morrer. Ele estava com uma cirrose hepática gigante, assim, para matar mesmo. Estava internado, desenganado pelos médicos. E eu lembro desse dia, inclusive, eu sei lá, acho que tinha 5 anos, 6 anos de idade. Mas eu lembro de estar no estacionamento do hospital, porque eu não podia entrar. A minha mãe tinha entrado para visitar ele, eu estava com a minha avó ali embaixo. E eu lembro de olhar para cima, no quarto onde ele estava, e ver uma luz muito forte saindo do quarto, pela janela para fora. E era de noite, então chamou bastante atenção. Eu lembro disso. E quando minha mãe desceu, ela contou que tinha um médico que estava lá e estava conversando com meu pai, orando por ele. E ali houve uma experiência. A primeira experiência com Jesus que nós tivemos como família, como casa, foi essa. E meu pai nunca mais bebeu. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser cuidadoso com a minha vida com relação a isso. Então, querido, se você me perguntar se eu bebo, eu não bebo. E não é nem só porque eu entendo que eu não posso beber, ok? Não é só por isso.
Aí vem a lei do amor, um monte de explicação, depois a gente fala, se você tiver alguma dúvida, me procura que eu conto para você. Porém, é porque eu também sei que existe uma carga, um peso que vem da minha genealogia e eu estou apto a alguma coisa acontecer. E se eu experimentar e eu gostar, pode ser que eu não pare mais. Porque já foi isso com meu pai, já foi assim com meu avô, e aí a gente pode voltar na genealogia e chegar em lugares muito longos. E uma coisa vai levando para outra, né? Eu já contei várias coisas aí da minha vida nesses anos aí também junto aqui com vocês. Mas assim, a gente está à mercê de uma carga que a genealogia traz. E qual é a genealogia que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre a genealogia de Jesus. Nós vamos falar dos antepassados de Jesus. Onde são, o que vivem, o que comem. Hoje não, estou brincando. Não tem Globo Repórter hoje não. Eu me embrenhei na Bíblia, em todas as histórias, fui pesquisar, porque eu queria realmente saber cada um dos carinhas que aparecem ali na genealogia de Jesus. Eu já vou falar, eu falo no final, eu falo agora, né? Essa pregação, eu preguei ela 6 anos atrás, no culto de jovens. E gente, essa pregação aqui, ela vira e mexe e volta na minha cabeça, né? E eu viro para a Sabrina, amor, vai pregar hoje. Eu viro, amor, estou sentindo de pregar ela de novo. Tá falando, amor, nada a ver. Aí passa mais um pouquinho, amor, estou sentindo de trazer ela. Amor, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Aí passa mais um pouquinho, amor, agora, hoje é o dia, agora, esse final de semana, amor, presta atenção, amor, nada a ver. Daí essa semana, despretensiosamente, a gente estava no carro, e eu falei, amor, eu estava pensando de pregar. Ela falou assim, amor, tudo a ver, é essa mesmo. Então, segundo a minha auxiliadora e ajudadora, estou repregando ela, mas inclusive com novidades que na época que eu preguei há 6 anos atrás, eu também não sabia. E eu sei que como a vida cristã é um amadurecimento diário, então pode ser que tenha muita coisa que eu vou falar aqui que eu falei errado lá 6 anos atrás, ou que eu não entendo mais daquela forma, e tem muita coisa nova também que o Senhor me trouxe. Mas, eu vou tentar ser rápido aqui nesse início. Eu às vezes me enrolo, mas eu vou conseguir. A genealogia de Jesus, nós encontramos na Bíblia em 2 lugares. Mateus capítulo 1, já desde o primeiro versículo, você tem uma parte da genealogia de Jesus. E em Lucas 3, do versículo 23 até o 38. Esses 2 textos contam as genealogias de Jesus. Por que 2 textos? Porque eu falei genealogias. Porque o texto de Lucas se refere à genealogia de Maria, que era mãe de Jesus. E o texto de Mateus se refere à genealogia de José, que era pai de Jesus. Júnior, mas peraí, o pai de Jesus não é José, o pai de Jesus é Deus, Espírito Santo, aquela coisa toda, Maria era virgem e tudo mais. Sim, não foi José que gerou Jesus em Maria, ok? Foi Deus, foi o Espírito Santo. Mas o próprio Mateus fala ali, e para o povo daquela época, para tudo aquilo, José era o pai de Jesus, ele era considerado. Inclusive, Mateus, no final de que ele fala da genealogia, ele fala assim, e José que cuidou de Jesus. Cuidou a palavra, não tem outra palavra. É isso aí. Hã? Não entendi, amor. Criou, isso, era essa palavra mesmo. Que criou Jesus. Então, assim, José não era pai biológico de Jesus, mas era considerado seu pai, inclusive pelo próprio Deus, tá, gente? Deus sabia também a responsabilidade que José tinha com relação a Jesus. José também tem a sua parcela muito importante na vida de Jesus. Porque se fosse só Maria, a gente estaria com uma falha de uma paternidade, concorda comigo ou não? A gente precisa dessa paternidade também aqui. E Jesus, mesmo sendo 100% homem, sabia que tinha a sua característica 100%. Mesmo sendo 100% Deus, sabia que era também 100% homem e que tinha essa necessidade. Mateus começa lá em Adão e vai acabar tendo mais nomes na genealogia exatamente por isso, porque ele começa lá no início de tudo mesmo. Já Lucas, ele começa em Abraão em diante. Até porque, queridos, até Abraão a genealogia é praticamente a mesma, não muda muita coisa, tá? Mas mesmo assim ainda tem algumas coisinhas ali que vão variando conforme o tempo vai passando. E acaba que uma acaba completando a outra. As 2 genealogias, tanto em Mateus quanto em Lucas, José e Maria, vão chegar em Davi. Elas culminam lá em Davi. E de Davi elas dividem de novo 2 ramos, tá? Elas vão dividir mais 2 ramos ali. A genealogia de José, ela vem a partir de Salomão. Então depois de Davi vem Salomão e a partir de Salomão continua lá uma reta,
até chegar em José. Já Maria, ela vem da genealogia de Natã. Natã era também filho de Davi, ele também era filho de Davi, mas ele segue para um outro lado, porque lógico que ele não é Salomão, ele é um outro filho, óbvio, ele vai seguir 2 ramos, né? São 2 ramos diferentes. Então, José através de Salomão, Maria através de Natã. Curiosidade, momento curiosidade do Júnior Mosquim. Natã, o filho Natã, o nome dele foi dado em homenagem ao profeta Natã. E para quem não sabe, os dois, Salomão e Natã, eram filhos de Davi com Betseba. E a gente já vai chegar lá também, porque eu vou explicar um pouquinho mais. Mas Betseba, basicamente, foi uma mulher que Davi fez uma besteira lá, um negócio de coisa, e deu uma porcaria lá no começo, se arrependeu, e aí Jesus não, ainda não, né? Também, mas enfim, Deus restaurou todos os negócios, e por Betseba, inclusive, saem essas 2 gerações aí, tanto Salomão quanto Natã, ok? E por que, afinal de contas, Júnior, você quis inventar a moda de querer estudar essa genealogia? Primeiro, queridos, porque eu queria bater muita coisa com relação às profecias de Jesus do Antigo Testamento, e quanto, eu sei que todas elas batem, mas eu queria ter o estudo disso. Então, veio da raiz de Judá, leão de Judá, e a raiz de Davi, filho de Davi, e assim por diante. Então, tem toda a história. Gente, é muita coisa, não vou me ater também a tantos detalhes. Até porque eu odeio, com muita força no meu coração, me perdoem os professores de história, gente, mas eu sempre fiquei em recuperação em história. Sempre. Sempre, 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 sempre. História e geografia, gente, pensa em 2 matérias que me acabaram comigo bastante. Eu esqueço que eu não estou no Quick Jobs. Desculpa. Acabaram comigo. Por quê? Eu sempre ficava em recuperação, gente, sempre. Decorar data, decorar nome. Tanto que assim, gente, eu tive que fazer uma anotação detalhada dos nomes. Porque, na pregação que eu falei 6 anos atrás, eu estava reouvindo, eu errei o nome de todo mundo, mesmo com tudo anotado. Então agora eu vou, em nome de Jesus, tentar ser bem certinho ali. Geografia eu comecei a me dar melhor na 8ª série, porque a professora dava para a gente trabalho para desenhar mapa dos países, continentes. E aí, assim, eu também não sou um exímio desenhista, né? Mas, assim, pega o mapa, põe uma folha por cima, faz o risquinho, pinta ali um pouquinho bonitinho. Aí eu aprendi uma dica de um aluno que tinha sido aluno dela no ano passado. A gente fazia uma borda mais escura, assim, em todos os países, colorido, né? E aí, no meio, a gente deixava bem clarinho, assim, Clau, ficava lindo. Sério, eu ficava feliz de ver aquilo. Aí contornava com caneta preta, aí colocava o nome do país. Aí, quando era maiorzinho, eu colocava capital. Então, passei de ano em geografia na 8ª série por causa disso. Porque pela matéria em si, nem pensar. E história, lógico, eu fiquei em recuperação. Porque não tinha trabalho de pintar mapa. Não tinha desenho de Dom Pedro, não tinha nada disso que eu podia ali dar uma trabalhada e ficar melhor. Mas, eu curto hoje muito. Curto muito história. Não todas as histórias, mas algumas histórias eu gosto. E também porque eu queria conhecer muito cada um daqueles que antecederam Jesus. Porque apesar dele ser 100% Deus, ele tinha 100% de humanidade. Ele era 100% homem, querido. Ele era 100% igual a mim e a você. Ele tinha exatamente as mesmas características, necessidades, privilégios, dores, sofrimentos, alegrias. Era igualzinho. Eu falei isso há um tempo atrás, pregando aqui, Jesus fazia pum, Jesus ia no banheiro, Jesus às vezes dava uns gasezinhos ali e saía pela boca, e aquela coisa toda. Ele era um homem que nem nós, queridos. A gente precisa ter isso na nossa mente, porque senão é muito difícil a gente alcançar alguém que a gente pensa ser, né, impossível. Né? Não dá, ele não é impossível de ser alcançado, muito pelo contrário. Ele facilitou a nossa chegada nele, vindo até nós dessa forma. É por isso a gente consegue chegar pertinho. E dentro dessa genealogia, algumas pessoas me chamaram a atenção de uma forma positiva gigantesca. A primeira pessoa que eu quero falar rapidinho é sobre Sete. Sete era filho de Adão, com Eva, lógico. E ele nasce logo depois que Caim mata Abel. E a Bíblia mesmo fala que o nascimento de Sete é como se fosse uma restituição de Deus pelo filho que Adão e Eva tinham perdido. Agora, não é simplesmente uma restituição, querido. A Bíblia também fala que através de Sete, os homens voltaram a buscar a Deus. Até ali, quando Adão e Eva, Caim e Abel fazem o que fazem, Deus havia se afastado do homem, porque o pecado havia entrado no mundo e nada mais conectava. O que a Bíblia diz é que Sete, o filho que nasce assim que Abel morre, é assassinado,
Quando ele entra na história, a Bíblia fala que ele entra para trazer novamente a busca do homem para com Deus. Então a gente pode inclusive dizer que Sete é praticamente o primeiro sacerdote que existe na face da terra. Porque é ele que faz e começa a fazer essa conexão entre o homem e o ser humano que havia pecado. Outra pessoa que me chama muita atenção é Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém é bem conhecido por todo mundo porque é o cara que viveu mais anos no mundo, na história, né? Quase 1000 anos. E lá em Gênesis, a Bíblia fala que Enoque, ele andava nos caminhos do Senhor. Quando a Bíblia, lá em Gênesis, está falando da genealogia ou de alguns personagens que ela já está falando, é muito comum a Bíblia falar assim, e andava nos caminhos do Senhor e morreu com tantos anos e foi pai de tal pessoa. E andava nos caminhos do Senhor e morreu com tantos anos. Ou, e não andava no caminho do Senhor e morreu com tantos anos. Então, essas características eram muito grandes. Mas Enoque é o único, dentro de toda essa história, que a Bíblia fala assim, ó, e andava nos caminhos do Senhor e não foi mais visto andando. Ou seja, Enoque não morre. Enoque, ele é levado por Deus. Ele literalmente, queridos, foi, cadê a palavra aqui, gente? Arrebatado. Ele foi levado por Deus. E eu já vou até explicar por que ele foi levado. Matusalém, filho de Enoque, era avô de Noé. Ok? O pai de Noé se chamava Lameque. Matusalém era pai de Lameque, que era pai de Noé. E Lameque, quando Noé nasce, Lameque profetiza sobre a vida de Noé que Noé seria um grande homem e que faria uma restituição, uma restauração na humanidade. Porque naquela época o mundo estava totalmente corrompido, perdido. E Lameque vira para Noé, quando ele nasce, e fala, cara, você vai ser o cara que vai restaurar a humanidade. Passando muitos anos para frente, Deus vira para Noé, descobre Noé, conversa com Noé e fala assim, Noé, vamos construir uma arca. Ontem fazendo a palavra, até brinquei, falei que era nave, porque eu confundi a palavra. Mas, gente, para aquela época, sinceramente, eu acho que as pessoas achariam a mesma coisa que nós achamos se a gente visse uma nave sendo construída. Mas era uma arca. E ele vira... Gente, são muitos anos construindo a arca, tá? Não é de uma hora para outra, não. Não foi assim. Noé chegou, em 3 dias estava pronta a arca, veio a chuva e acabou. Não foi assim. Anos. Até porque quem construiu a arca foi só Noé e sua família. Ninguém mais se envolveu nessa construção. E você pensa o tamanho de uma arca. Se você quiser saber o tamanho, depois você vê lá na Bíblia. Mas é grande e realmente tinha muito espaço para muito bicho, precisava ter. Porém, Matusalém era um cara que não andava lá assim com Deus. E ele vira para Lameque um dia que Noé está construindo a arca e vira para Lameque e fala assim, o que esse teu filho louco está fazendo? Onde está na cabeça dele? O que está saindo da cabeça dele para construir um negócio desse? Né? E esse posicionamento, querido, presta muita atenção, faz com que tudo indica, Matusalém morre no dilúvio. Matusalém não morre de morte normal. Em contrapartida, Enoque, que era pai de Matusalém, foi arrebatado antes que o dilúvio viesse. E a Bíblia diz, pela questão das contas de anos também, que o pai de Noé, Lameque, que era filho de Matusalém, também morre antes do dilúvio. Deus salva eles dois de tal forma para que eles não precisem passar por aquilo que seria a destruição de toda a corrupção que estava naquele momento. Mas Matusalém, por ter se posicionado contrário àquilo que era prova de Deus, ou vontade de Deus, ele acaba morrendo ali no dilúvio. E tem tantas outras histórias, gente. Abraão, super conhecida. Abraão era idoso, sua mulher era idosa e estéril, eles acabam tendo Isaac, é um filho de uma promessa que Deus deu para ele há, 25 anos antes de que Isaac viesse mesmo. E um dia Deus vira para ele e fala assim, eu preciso que você sacrifique seu filho. E aí eles sobem lá no Monte Moriá para fazer, né, o sacrifício. E na hora que Abraão vai fazer ali o sacrifício com Isaac, um anjo vem, segura sua mãe e fala, não faz nada não, que eu sei que você ia fazer. Agora, a gente olha isso e fala assim, uau, né? Mas lá em Hebreus, depois se você quiser você vai ler, Hebreus diz para nós que Abraão faz o que faz, porque ele tinha certeza absoluta que Isaac ressuscitaria se Deus fizesse ele ser sacrificado. E aí ele é considerado pai da fé, por causa dessa atitude, desse pensamento. E sabe por quê, querido? Porque até aquele momento não existiu ninguém que tinha sido ressuscitado na terra.
Então, imaginar alguém ser ressuscitado sem ter visto alguém ressuscitado é a ideia da fé, realmente, de você acreditar em algo que você não está vendo necessariamente, mas que está acontecendo. Então, ele é o primeiro ser humano que entende, que age conforme a fé. E aí a gente vai para frente, a gente tem bastante coisa. E aí, dentro dessa genealogia, o Senhor me traz 3 pontos. E esses 3 pontos, eles fazem parte dessa genealogia de Jesus. O primeiro ponto é o ponto do povo de Deus. O povo de Deus, querido, Israel, o povo hebreu, eles são escolhidos por Deus e eles fazem parte dessa genealogia. A maioria, inclusive, dos personagens que você tem dentro da genealogia de Jesus, tanto por Maria quanto por José, eles vêm através do povo de Deus, que, inclusive, começam lá com os semitas, não com os hebreus. Semitas eram os filhos de Sem, que era filho de Noé, Sem, Cão e Jafé. O mais velho, que era Sem, gera toda uma ninhada, eu ia falar, mas não é a palavra porque não é bicho. Uma genealogia ali, né? Tá difícil hoje, né, amor? Vai dar certo. Eu falo as palavras, eu olho para Sabrina e ela está assim, ó. Sai toda uma galera de Sem, que são os semitas. E mais para frente, sim, o bisneto de Sem, que era Eber, gera os hebreus. Por isso, hebreus, porque vem de Eber. Olha que legal. Curiosidade, gente, mas é interessante também. Então, a partir de Noé, gera-se uma nova geração, que já vem, lógico, lá de Adão. E chegando em Noé, gera-se Sem, através daí, né, o povo restaurado, depois do dilúvio, através disso, se tornam os hebreus lá na frente. Então, a genealogia, ela começa aqui. E é o povo que vai mostrar quem é Deus. Esse povo é o povo que vai mostrar quem é Deus para a humanidade. Começa aqui, ok? Agora, não precisa abrir, mas anote, por favor, João, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz o seguinte: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João está dizendo que o povo que foi instituído, escolhido por Deus para ser o povo dele, quando Jesus chega na terra, é o povo que o ignora, o rejeita. Tanto que são os donos da lei, os chefes da lei, os líderes da lei, que fazem com que o povo todo se coloque contra Jesus, a favor de Barrabás, e Jesus é morto por vontade do povo de Deus. Presta atenção nisso. Então, quando João está falando que ele veio desta forma, é porque realmente ele foi rejeitado. E aí, queridos, vem o versículo 12 de João 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. E aqui entra o segundo ponto, os estrangeiros. O povo de Deus o rejeitou, faz parte da sua genealogia, mas o rejeitou. Mas Deus, através de Jesus, no versículo 12 de João 1, fala assim: mas se todos, para todos ele veio. O povo que foi para quem ele veio o rejeitou, e então assim eu abro a oportunidade para que qualquer pessoa possa ter acesso a Jesus. Querido, se você é descendente de judeu, hebreu, seja lá o que for, glória a Deus. Mas se você não é, você agora está dentro da genealogia. Porque ela foi aberta através de Jesus, inclusive. Só que olha que interessante, não foi a partir de Jesus, foi por Jesus, mas não foi a partir de Jesus. Porque o que Deus faz na genealogia lá do passado, antes de Jesus nascer? Ele vai enxertando estrangeiros dentro de toda a genealogia. É como se ele pegasse o galinho lá que estava numa árvore X e colocasse aqui na parreira. Isso a Bíblia fala também. Nós somos enxertados dessa forma. Então os estrangeiros, eles começam a ser enxertados na genealogia de Jesus, tanto pelo lado de Maria, quanto pelo lado de José. Agora presta atenção nessa informação, querido. Cananeus, Moabitas, Heteus e o povo de Jericó. A gente tem um personagenzinho, 2 aí de cada um desses povos. E todas as inserções, falei certo agora, todas as inserções que são feitas na genealogia de Jesus são feitas por mulheres. Não existe nenhum personagem que é homem estrangeiro enxertado na genealogia. Todas são mulheres. E olha o segredo do negócio. Judeu só considera-se ser judeu se nasceu de ventre judeu. Não adianta você ser filho de homem judeu. Você tem que nascer de ventre judeu. A mulher tem que ser judia para que ele seja considerado verdadeiramente um judeu. O que Deus faz, querido, com a regra que os próprios judeus colocam?
ele enxerta mulheres para que dentro do ventre delas nasça a genealogia de Jesus e não se tenha discussão de que eles fazem parte da história, que são genuínos, são absolutos, eles fazem parte. Deu para entender o segredinho aqui do negócio? E isso é muito legal. Por exemplo, nós temos algumas, Tamar, Ruth, Batseba, Raabe, são exemplos aí de estrangeiras que foram enxertadas. Uma delas, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais dela mais para frente, mas Raabe, por exemplo, ela era uma prostituta que morava em Jericó, e quando Josué vai para Jericó para preparar todo o plano para atacar Jericó, Raabe leva eles para casa para que eles fossem protegidos do povo de Jericó e não morressem. E porque ela faz isso, Deus garante para ela, uma prostituta, que ela e a casa dela seriam salvas através daquilo que Deus faria. Ele destruiria Jericó inteirinha, mas Raabe, a sua família, seria garantido que ela não morreria. E aí ela entra aí na história, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Então, queridos, nós todos somos alcançados como estrangeiros, e Jesus veio para todos, e a graça é para todos. Você que está aqui nessa manhã, que está olhando para a minha cara neste momento, você foi alcançado pela graça. Você foi alcançado pela graça. Eu acho que você ainda não entendeu exatamente o que é graça. Porque se você entendesse, como diz a pastora Ana, você estaria no mínimo dando pulo, aplaudindo e gritando. Você e eu, querido, fomos atraídos, alcançados pela graça. Favor imerecido. Nós não merecíamos nada disso, mas Ele nos alcançou. E para isso Ele colocou estrangeiro no meio da genealogia de Jesus, lá no Antigo Testamento, para dizer, vocês também fazem parte daquilo que eu estou planejando lá para frente. Glória a Deus por isso. Porém, claro que vai ter um terceiro ponto no meio dessa genealogia. E o terceiro ponto se chama pecado. O pecado, ele também faz parte da genealogia de Jesus. E isso tanto por aqueles que eram considerados povo de Deus, quanto por aqueles que eram estrangeiros. O pecado, ele entra através desses dois povos, né, dessas duas realidades. E eu quero trazer algumas coisinhas para a gente dar uma relembrada, nós vamos dar uma focada em alguns pecados. Já vai analisando a tua vida, aproveita a oportunidade, né, vai que sai alguma coisa, Deus te lembra de alguma coisa, aproveita a oportunidade, que ela pode ser única, inclusive, né? Em nome de Jesus, não, mas pode ser. Não quero que seja. Deu para entender, né? Não estou desejando nada para ninguém aqui, não. Primeiro pecado que a gente vai falar que entra aí na genealogia é a mentira. E a gente vai começar falando sobre Tamar, que era uma estrangeira. Tamar era a esposa de Er, que era filho de Judá, inclusive que é de onde Jesus literalmente vem, é da tribo de Judá. Er não era muito legalzinho, era e aí Deus vai lá e mata ele. E ela não tem filho com Er, ok? Só que existia na lei judaica, na lei, né, dos hebreus, que quando uma esposa perdia o seu marido, ela automaticamente passava para o irmão mais novo dele. E aí, Tamar vai para o segundo filho de Judá. E ele também morre. Porque ele também não é legal. Ele é Deus vai lá e mata ele também. Aí vai para o terceiro filho de Judá. Só que o terceiro filho de Judá é muito novinho. É tipo Dedé. Não rola, concorda comigo? Não rola. Ficou claro? Ok. Então o que Deus fala lá para Judá? Segura Tamar aí um pouquinho. Quando esse terceiro filho ficar um pouquinho maior, aí você casa ela de novo com ele e continua a história aí, bela e formosa. Tamar começou a ficar com medo, porque ela não tinha filhos de nenhum dos outros filhos de Judá. E se Judá morre, ela perde os direitos de todas as coisas que ela teria por já ter sido casada com os filhos de Judá. Mas por não ter filhos dos filhos de Judá, ela não seria considerada uma herdeira daquilo que era de Judá. O que ela faz, queridos? Ela mente. Então ela faz uma mentirinha bem legalzinha. Se passa por uma prostituta, vai e se oferece para Judá, faz negócio de coisa com Judá, e faz negócio de coisa, ela engravida de Judá. Só que Judá não sabe que é Tamar, porque ela estava mentindo, né? Estava de alguma forma ali que ele não via quem era. Quando ele descobre que ela está grávida, ele fica possesso. Você é louca. Está guardada para o meu filho mais novo. E tem esse absurdo, como é que você vai me engravidar de qualquer um aí, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei lá. E aí Tamar vira para Judá e fala assim, mas pois é, você que é o pai, cara.
Nem sabia, mas é. Então nós temos uma mentira bem grandona que ocasiona num resultado desse. Tamar, ela acaba engravidando do próprio Judá, que é o próprio sogro, para fazer parte, de alguma forma, da história. Quando a gente fala de ser enxertado na genealogia, lá no começo, parece muito lindo, né, gente? Ai, Jesus, Deus colocou estrangeiros no meio da genealogia. Não, veio tudo meio que porquinho mesmo. Tudo sujinho. E aí, Deus teve que ir lá e tratando, tá? Mas vai dar tudo certo no final, fica tranquilo. Outra história, ou outro pecado, é a usurpação. Quando eu falo usurpação, do que você lembra? Usurpadora. Paola Bracho. Esses dias a Sabrina colocou no Instagram que eu era noveleiro. Gente, eu era noveleiro. De novela mexicana também. Todas as Marias. Maria do Bairro, Marimar, Maria da Conceição, qualquer Maria que entrasse ali. Era Thalia, estava assistindo. Sensacional. E Usurpadora, gente, é um clássico da novela mexicana. É um clássico da novela mundial. Paola Bracho. A gente, né, eles, mesmo traduzido ali, dublado, eles usavam aquele peso latino no Bracho. E ela era uma usurpadora, a novela é essa. Já contei o final. Assiste lá. Tem no Netflix. Fica a dica. Ai, amor, eu tô brincando. Gente, não assista. É isso. Assiste. Eu já falei muito mais de The Chosen do que de Usurpadora. Aí ninguém lembra que eu falei do The Chosen. Vão lembrar que o Júnior falou da Usurpadora. Mas, na história da genealogia, nós temos um caso de usurpação. Quem é? Jacó, queridos. Jacó se passa por Esaú para ganhar de Isaac a primogenitura. Jacó era o segundo filho, eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu antes. Inclusive tem toda uma história lá que é, cara, digno de usurpadora também, né? Um querendo nascer antes do outro, e puxa o pé e fica lá e não sei o quê, segurando a calcanhar, e nasce Esaú primeiro. Diz a Bíblia que inclusive Jacó nasceu segurando no calcanhar de Esaú. Então nascem os dois, mas Esaú é o mais velho. E quando Isaac está para morrer, ele fala, vou dar a minha bênção da primogenitura. A mãe... Rebeca, obrigado, gente. Rebeca, então, ela ajuda Jacó, porque ele é mais queridinho de Rebeca, a se passar por Esaú, põe pelo nele, cheiro e assim por diante. E Isaac acaba sendo enganado. Ele usurpa o lugar que era de Esaú e se transforma ali no cara que recebe essa primogenitura. E, gente, isso gera um buchichó dali para frente que, enfim. Outro pecadinho que a gente tem dentro da genealogia é a prostituição. Já falei de Raabe, que era uma prostituta. E sim, gente, ela era uma prostituta. Errada, pecadora, entrou ali na história. E ela entra protegendo Josué do que estava acontecendo. E como que ela entra na genealogia? Porque ela se casa com um hebreu e dela nasce Boaz. E sabe quem é Boaz? Bisavô de Davi. Ou seja, Raabe está bem pertinho ali do filho, né, de quem já era o filho de Deus, da genealogia, que é o filho de Davi, né, que a Bíblia chama de filho de Davi. Então Boaz é o bisavô de Davi e Raabe, que é uma prostituta de Jericó, ela faz parte da genealogia porque ela gera o bisavô de Davi. Outro pecado que entra é o adultério. Eu já falei também um pouquinho. Batseba era casada com Urias. Urias era um grande general, se não o maior general do exército de Davi na época. E eles estão em guerra. Davi não vai para a guerra. E aí Davi fica de olho no povo e olhando, porque não tem que olhar, porque devia estar na guerra. Não devia estar onde estava, fazendo coisa que não devia. Está de olho e de repente passa Betseba do jeitinho. E ele olha para Betseba e fala, bonitinha. Legal. Vira para os servos, cara, aquela mulherzinha lá, traz ela para mim, negócio de coisa com ela, ela engravida. Ok? Urias, para não falar errado de novo o nome, porque
há 6 anos atrás eu errei. Urias está na guerra, não está sabendo de nada. Davi, quando descobre que Batseba está grávida, monta um plano na cabeça. Vou chamar Urias para cá, vou fazer uma festa, ele vai tomar todas, vai chegar em casa bêbado, Batseba, com certeza ele vai querer, né? Negócio de coisa com Batseba. Batseba vai fazer um negócio de coisa e ele vai achar que ela está grávida dele, resolveu-se o negócio, tudo resolvido. Quando Urias chega, Davi fala que vai dar uma festa, assim por diante, Urias fica indignado e fala assim, nós estamos em guerra. Eu estou aqui para proteger o Senhor e a nação. Como assim festa? Nem pensar, cara. Nem pensar. Eu vou voltar para lá onde a gente estava. Davi se desespera porque não vai rolar o que ele pensou. E aí ele vira para os outros generais, o pessoal que também estava comandando junto com Urias, e fala o seguinte, pessoal, por favor, pega Urias, coloca ele na linha de frente da guerra. E façam de tudo para que a primeira flecha, a primeira espada, a primeira qualquer coisa que vier, seja para que ele morra. A ordem de Davi é exatamente essa. E o que acontece? Além do adultério, nós temos um assassinato entrando aí no meio da história. Davi, queridos, planeja o assassinato de Urias. Não foi acidental, não foi por querer. Ele planejou ser desta forma. Então nós estamos falando, inclusive, do homem que a Bíblia fala ser o homem com o coração de Deus, sendo literalmente um assassino, ou pelo menos planejando toda a ideia do que ia acontecer. E isso entra também na genealogia. Mais para frente, a gente já falou, Davi e Batseba acabam ficando juntos, casam. Esse filho que Batseba está grávida nasce, tem uma doença, morre. E a partir daí vem toda uma restauração em toda essa história. Deus acaba chegando ali já com uma graça que ainda não existia em Jesus, mas eu não tenho certeza absoluta que não tem outra explicação do que graça para que isso seja reconfigurado. E Batseba gera Salomão e Natã, os dois da genealogia de Jesus. Faz parte da história aí. Outro pecadinho que entra ali no meio da história é a promiscuidade. Quem já ouviu falar em Salomão? Quem sabe quantas mulheres Salomão tinha? Gente, assim, era normal na época ali os homens terem mais de uma mulher. Era normal, era comum, ok? Agora, 1000 mulheres, alguma coisa errada não está certa nesse negócio. A Bíblia fala que eram 700 princesas e 300 concubinas. O único pensamento que vem na minha cabeça é, Salomão é louco. Uma! É maravilhoso. Não é, meu amor? Você é, meu amor, você é. Você casou... Glória, aleluia. Sabrina falou, casei com um homem. Ela não sabe bem do... Não, ela sabe. Mulher é uma benção. Mas, gente, assim, 1000... Tinha vontade. Estava com bastante vontade. E sim, queridos, agora falando sério, promiscuidade. Salomão foi muito, muito promíscuo. Extremamente. Para a realidade do que se vivia na época, querido. Não era 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. Eu estou falando de 1000 mulheres. E ele se aproveitava de ser rei para ter todas elas. Era promiscuidade mesmo, gente. Gente, é mais de uma mulher por dia. Dá 3 anos de mulher, praticamente. Então, assim, muita promiscuidade. Outra coisa que entra ali na genealogia são doenças. Uzias, não Urias, tá? Uzias, que foi um dos reis de Israel, ele morre com lepra. E a lepra, gente, naquela época ela era considerada não só uma doença muito grave porque ela transmitia, não era uma doença que se curava, mas também porque ela era considerada uma doença espiritual. Era uma doença que tinha uma ligação muito forte sobre impureza espiritual. Então as pessoas que tinham lepra, elas eram afastadas de todo o povo, não só porque contaminava, mas porque era considerada uma doença que precisava ser tratada não só fisicamente, mas também espiritualmente. E Uzias foi um rei que entrou dentro da genealogia, ele está lá na genealogia, mas ele morre, inclusive, por causa dessa doença, sem poder estar no meio do povo. Outra coisa que entra, gente, muito, muito, muito triste, era infanticídio. Infanticídio, queridos, é assassinato de crianças. Isso aconteceu dentro da genealogia de Jesus. Eu não estou falando de histórias de povos
paralelos a Jesus ou aos hebreus. Eu estou falando de gente que era do povo de Deus, inclusive, tá? Não estou falando de gente que é estrangeiro que entrou. 2 exemplos de reis que fizeram isso foi Acaz e Manassés. Eles sacrificaram, queridos, os próprios filhos. Um desses deuses era Moloque. Eles sacrificaram os próprios filhos porque adoravam esses deuses que exigiam isso deles. Manassés, inclusive, era filho de Ezequias. E Ezequias ele foi considerado um dos maiores reis de Israel por toda a questão da infraestrutura. Ele era tipo um Jaime Lerner, Rafael Greca daquela época, né? Curitibaninhos. E aí ele, né, porque ele faz todo um negócio de coisa lá. E ele é tão bom naquilo que ele faz, que ele começa a chamar atenção. Mas antes de chamar atenção, o profeta chega para Ezequias e fala assim, cara, você vai morrer. Você tem 3 dias aí, morre. E ele começa a orar para Deus, clamando o Senhor, dizendo, Deus, eu não quero morrer, por que o Senhor vai me matar? Enfim, chamando lá Deus. O profeta volta e fala, ó, Deus ouviu sua oração, ele vai te dar mais 15 anos. Porém, coloque a sua casa em ordem. A história diz que ele continua fazendo o que ele faz, e que tudo que ele faz chama tanta atenção, que a Babilônia começa a ganhar atenção para Israel. E a Babilônia, sabendo que ele estava doente, manda um mensageiro para levar um presente para ele, mas com muitas intenções. E quando o cara da Babilônia chega, a Babilônia era um grande reino, o maior da época. Quando o mensageiro da Babilônia chega em Israel, Ezequias, o olho, né, abertaço, uau, o cara da Babilônia está vindo aqui me ver. Ele pega esse mensageiro, querido, ele apresenta o reino inteirinho para esse cara. Inteirinho. Nessa, o cara vai embora. O profeta chega para Ezequias e fala, o que você fez? Não, veio aqui, me deu um presente, mostrei para ele todo o reino e tal. E aí, cara, o profeta vira e fala assim, pior besteira que você podia ter feito. A partir daqui, esse povo vai ser, daqui a um pouquinho, não vai ser contigo. O profeta deixa muito claro isso para Ezequias, não vai ser com você. Mas daqui para frente, mais uns aninhos, a Babilônia vai vir, vai pegar esse povo, vai levar todo mundo para lá, para sofrer o que sofre. Foi por causa de Ezequias, inclusive, que o povo de Israel se torna escravo da Babilônia. Mas sabe qual é a posição de Ezequias, quando ele recebe essa informação? Que bom que não é comigo. O problema, querida, é que Manassés, quando Ezequias morre, tem 12 anos de idade. Se liga no segredo do negócio. Deus deu para ele mais 15 anos. Ezequias não tinha ainda Manassés. Quando Manassés nasce, Ezequias já está nos 15 anos nele, né, faltando 12 para ele morrer. E ele tem a chance, e ele foi dado, inclusive, a ordem de colocar em ordem a sua casa. Ele, se lixa para sua casa, para sua família. Tanto que lá em Crônicas, quando eles vão falando ali das histórias dos reis, e reis também, né? Todos eles é contado assim, esse aqui era filho de tal coisa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse aqui era filho de tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, Ezequias e Manassés é o único pai e filho que a Bíblia não liga um no outro durante a história. Você sabe que Manassés é filho de Ezequias lá depois. De tão desconectada que era a vida de Ezequias para com o filho dele, Manassés. E o que acontece? Manassés foi o que eu acabei de falar, ele se torna literalmente, gente, o pior rei que Israel teve na história. Infanticídio, gente, é o de menos que aconteceu naquele lugar. E aí a gente tem uma outra coisa que está ali dentro do pecado, que é exatamente a falta dessa paternidade. Por isso que eu estou falando, gente, que essa paternidade de José é tão importante a gente ter ela muito clara na nossa mente. Outra coisa é o orgulho. A gente acabou de falar de Ezequias. Ezequias era motivado pelo orgulho de ser bom no que ele fazia. Agora, tem um negócio que entra aqui, que faz parte da nossa característica como igreja também. A gente aqui já ouviu falar muito do espírito de Jezabel, né? Apocalipse fala sobre esse espírito de Jezabel. Ele tem a ver com manipulação, tem a ver com aquele negócio de controlar algo que não é o que Deus está querendo ou desejando. São vontades próprias humanas. E, gente, espírito de Jezabel não é demônio, tá? Ninguém recebe o espírito de Jezabel, fica torto e fala estranho. O espírito de Jezabel, gente, é um negócio que ronda e você e eu estamos à mercê dele. Deu para entender? Esse espírito, ele fica assim, tipo fantasminha, assim, ao nosso redor. Então, você pode se pegar do nada, querendo manipular ali uma situação, o espírito de Jezabel expulsa o nome de Jesus e está tudo certo. Jezabel foi casada com Acabe, que era rei de Israel. Ela era estrangeira.
ela entra na história quando ela se casa com Acabe, mas ela não entra na genealogia de Jesus, porque Acabe, ele era rei de Israel, que era quando Israel se parte em 2 reinos, reino de Israel e reino de Judá. Reino de Israel, 10 tribos, reino de Judá, 2 tribos. Quando eles se partem, Jezabel se casa com Acabe, que era rei dos 10 aqui, né? Não das 2, tá? Então, ela não entra na genealogia, beleza? Ela fazia tudo ao seu favor, conduzia tudo conforme a sua vontade, matava gente, pedia para matar, manipulava toda a situação, e Acabe, que era o que era, se mantinha ali no lugar de bumbum, né? Só que uma das filhas de Jezabel, chamada, deixa eu achar aqui, Atália, ela se casa com Jorão. E Jorão é rei de Judá. Jezabel, ela não entra na genealogia, mas ela tem uma filha muito bem treinada, chamada Atália, que se casa com o rei Jorão, que faz parte da tribo de Judá e que a partir daqui entra na genealogia de Jesus. Então, Jezabel não está, mas o espírito de Jezabel dentro da genealogia de Jesus, ok? O que essa menina linda, maravilhosa, carinhosa faz? Gente, pega Jezabel e multiplica. Atália era pior que Jezabel. Quer saber o que Atália fez? Atália faz o seguinte, ela convence Jorão, começa por aqui, a matar todos os 6 irmãos que ele tinha. Todos. Não só os irmãos, mas também os príncipes, ou seja, filhos dos irmãos, para que fosse garantido o reinado de Jorão, e aí ela continuaria sendo rainha, tudo resolvido, né? E assim por diante. O que acontece é que Jorão morre. Jorão morre, e Acasias, que é filho de Jorão com Atália, ele assume o trono, ele assume o reino. Mas Jeú, que matou Jezabel lá, vem e mata Acasias também. E quando ele mata Acasias, quem que assume o reinado já que não tem mais nenhum descendente? Atália. Atália vira rainha de Judá. E ela governa Judá. Ela faz todo um trâmite para que ela possa assumir o reinado. E quando ela assume o reinado, querido, aí o golpe fatal. Ela manda matar todos os outros herdeiros, netos, sobrinhos e enteados. Próprios netos, sobrinhos e enteados. Ela manda matar todos, para que ela se garanta no lugar que ela estava. E se ela tivesse conseguido matar todo mundo, gente, a genealogia acabava aqui. Jesus não estaria no meio de nós, não através de Maria e José. Deus daria um jeito com certeza. Mas dá para você entender o quanto Jezabel, o espírito de Jezabel, ele pode ser destruidor dentro de uma realidade de igreja. Eu não estou falando de gente do mundo, tá? Presta muita atenção no que eu estou falando. A gente precisa entender que esse espírito ele é muito sério. A religião, inclusive, ama esse espírito. Mas, graças a Deus, Joás, que é filho de Acasias, tem 1 ano de idade, e a irmã de Acasias, Jeozeba, leva ele embora para que ele não seja morto. E quando ele completa 7 anos de idade, eles montam todo um golpe ali, no bom sentido, trazem Joás, e com 7 anos de idade ele assume o reinado de Judá, e a partir daí volta tudo a acontecer como tinha que acontecer. Joás vai se casar e assim por diante. Por que o pecado precisava estar na genealogia de Jesus? Por que a gente falou tanto de pecado nessa palavra de hoje? Quase a palavra inteira sobre isso. Jesus, ele não pecou, queridos. Mas de algum lugar esse pecado que ele carregou precisava vir. E Deus faz questão de colocar toda essa carga que a gente falou lá no começo, dentro da genealogia de Jesus, para que não fosse simplesmente algo da boca para fora, mas é a carga de toda a genealogia sendo sarada e restaurada em Jesus. Ele não pecou, queridos. Ele não pecou. Mas ele trouxe, através da genealogia, todos os pecados para que nele houvesse liberdade genuína, absoluta, verdadeira, não só para aquele povo, mas para todos nós. Romanos 6:23, a primeira parte diz que o salário do pecado é a morte. E a morte, então, ela é resultado do pecado. Você morre porque você é pecador. É isso que Paulo está falando aos romanos. Nós morremos porque somos pecadores. Agora, Jesus morreu e ele era pecador? Jesus não era pecador.
Então, havia um plano muito bem esquematizado por toda a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para guardar de Satanás aquilo que era plano para a salvação da humanidade. E o que acontece, querida, é que Jesus morre, vai até o inferno e se encontra com Satanás. E eu, particularmente, agora a versão novelística do Júnior, eu consigo ver essa cena. Porque, gente, é automático. Se morre é porque pecou. Então, todo mundo que chegou no inferno até aquele momento era pecador. Quando Jesus chega, o diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus, tá? Você já sabe também que ele foi atentado, muito obrigado. Tentado, né? Então ele já conhecia Jesus, ok? Quando chega, eu sinceramente imagino o diabo olhando para Jesus e falando assim, então quer dizer que alguma coisinha você fez. Para você estar aqui, não é simplesmente porque, né, boa vontade. Porque para estar aqui é salário do pecado. Alguma coisa você tem aí para me mostrar. Agora, gente, o Filho de Deus estava morto. Satanás pede para ele, então, a listinha que ele carrega de pecados. E quando ele mostra o papelzinho, está em branco. Em branco. Limpo. Alvo como a neve. Alvo como os cabelos daquele que vai voltar daqui a pouquinho. Cara, branquinho, sem nada. Eu imagino Satanás entrando em tilt. Sabe tela azul do Windows? Não, mas peraí, meu. Acho que ele pega o papel, vira do outro lado. Não, alguma coisa tem, cara. Como assim? E aí eu imagino Jesus virando para Satanás e falar assim, sabe o que é? Essa folhinha agora vai ficar aqui contigo. E todos aqueles que a partir de agora descerem nesse lugar e declararem a mim como seu Senhor e seu Salvador, é esse papel que vai valer. Você pega o papel que eles estão carregando e joga fora. Porque sou eu que estou representando esses caras a partir de agora. E Jesus não fica lá para dar conta, tá, gente? Jesus só dá o recado e ressuscita no domingo. Recado está dado. O diabo, queridos, ele é capachinho de Deus. A gente não precisa ter tanto medo assim não, tá? Aliás, a gente não precisa ter medo nenhum. Se a gente está com Jesus, caminha que vai ser de boa. Querido, o que garante eu e você estarmos na eternidade é a possibilidade de um papel em branco, que está na mão do diabo. E eu acho que ele faz uma troca. Eu imagino isso. Jesus dando papelzinho branco e pegando a chave da morte. Até aqui era você que comandava as mortes, mas agora, querido, até isso sou eu que mando. Vai morrer quando eu quiser. Vai morrer se eu quiser. Sabe por quê? Porque eu também sei o tempo que cada um vai viver aqui. Eu sei o tempo que cada um vai viver. E tendo essa chave aqui na minha mão, eu vou dar todas as oportunidades que eu puder para que esse cara chegue aqui com um papel muito feio, muito sujo, muita coisa ali, e eu possa substituir com o meu papelzinho branco que está na tua mão. Sabe por quê, diabo? Porque um papel em branco está pagando a dívida de toda a humanidade. Porque o salário do pecado é a morte, querido. Mas olha o que diz ali na continuação do versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem outra forma de você chegar à vida eterna através do papelzinho que está em branco na mão do diabo, que o próprio Jesus entregou, tomando as chaves da morte, comandando toda a história da humanidade. Você e eu somos salvos, querido, porque um dia alguém que não pecou decidiu pagar o salário que era seu e meu. Cruz do seu tamanho, ombro deslocado, porque não era para ele, era para Barrabás aquela cruz. Era para você aquela cruz. Era para mim aquela cruz. E ele não se importou nem de ter um ombro estourado no meio da história, para se entregar em favor de mim e de você. A genealogia dele veio com uma carga pesada. Querido, Jesus tinha todas as desculpas possíveis e imagináveis para ser rebelde, triste, depressivo e seja lá o que for. Mas ele tinha alguém que era por ele,
que estava com ele. E deixa eu te falar, não é uma exclusividade de Jesus. Você e eu temos o acesso liberado a esse Pai através de Jesus. A Bíblia fala também em Romanos que Jesus ele se coloca na nossa frente. Literalmente é isso que Romanos fala, querido. Eu me coloco na frente daqueles que já me reconhecem. É o que está falando aqui em Romanos 6 e é o que ele fala mais para frente. Isso é a graça. Graça é favor imerecido, conquistado por Jesus e ao alcance de quem quiser. A graça não é o fim, queridos, mas é o começo de todo o processo de transformação em nossas vidas. A graça não é o fim. A graça é o começo de tudo que vai acontecer nas nossas vidas a partir dela. A graça é o resultado do amor ágape de Deus por nós. A graça é o salário do pecado pago por alguém sem ter pecado. O amor, queridos, ele é incondicional, ele nunca muda. A graça, ela é para todos, mas ela não é de todos. E isso tem que ficar muito claro. Você e eu precisamos entender, acreditar e aceitar essa graça em nossas vidas. Deus te ama do jeito que você é. Você chegou aqui hoje, do jeito que você está, querido, Ele te ama. Mas se você quiser um relacionamento genuíno, verdadeiro, absoluto com esse Deus, é a graça que vai te dar essa condução. Você precisa, eu preciso estar à disposição dessa graça. E essa graça, ela não foi barata. E ela continua não sendo barata. Custou a vida de Jesus. Agora, do que a gente é diferente de toda essa genealogia de Jesus, querido? No que você é diferente de todos esses que a gente falou e de todos os outros que a gente não comentou? A única diferença que você pode considerar é que agora você tem graça. Porque essa galera toda viveu tudo o que viveu sem Jesus estar envolvido ainda na história. Apesar de já estar envolvido, ele não estava presente, não trazia graça para essas pessoas. Você e eu, querido, com todo amor e carinho, preciso falar isso, mas não tem mais desculpa nenhuma para viver o que você está vivendo ou o que eu estou vivendo. Sabe quando eu falei de Davi, sem fazer nada, que devia estar na guerra e não estava meio que à toa? Gente, assim, ó, cabeça vazia, oficina do diabo. Ditado popular, minha avó já falava isso para mim, e não é mentira, tá bom? Podia até ser um versículo na Bíblia, na minha opinião. A gente precisa parar de ficar desligado com as coisas, cara. A gente precisa parar de ficar parado, sentadinho na janela, esperando a vida passar. E aí, quem sabe, passa alguma coisinha ali que me chama atenção. A Bíblia, quando fala de nós vigiarmos e orarmos, é porque a gente tem que estar ligado o tempo todo, querido. Sabe por quê? Porque o povo do Antigo Testamento, a genealogia de Jesus, não tinha acesso a uma salvação que com Jesus foi trazida. Você e eu já não temos mais desculpa. Se tinha alguma coisa que essa galera da genealogia podia falar, mas eu não sabia. Apesar de ter lei, eles sabiam. Mas não existia salvação. Você e eu, a partir de Jesus, temos acesso livre. Gente, eu não sei se fica claro o quão livre é o acesso a Deus através de Jesus para nós. Eu não sei se isso é claro para nós. Algumas semanas atrás, a gente passou por uma situação, eu fiquei 5 dias me debatendo com uma situação que foi aleatória. E, gente, assim, ó, confessando, eu estava sentadinho na janela, meio que à toa. E acho que Deus faz assim, vamos sair dessa janela? E acontece, gente, não vou abrir porque vai expor, mas uma situação muito pesada. Fiquei 5 dias perdido, a Sabrina todo dia me perguntando, amor, você tá tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Não, amor, está tudo bem, está tudo bem. Não, amor, mas está estranho, você está estranho. Não, está tudo bem, está tudo bem. Gente, uma tristeza no meu coração. Uma tristeza no meu coração profunda, grande mesmo. Sábado, aconteceu segunda. Sábado a Sabrina fala assim, amor, assim, ó, não dá. Vai ter com Deus aí para descobrir o que está acontecendo. E eu lembro de pegar o carro, sair para um negócio, e no carro eu começar, Deus, então assim, ó, se eu estava bobeando em alguma coisa, me traz de volta, eu quero saber. Aí Deus vai, fala comigo, eu sento com a Sabrina, conversa o que estava acontecendo, e aí as coisas vão acontecendo, e aí eu consigo realmente recuperar tudo aquilo que o Senhor estava tratando em mim, e por que Ele estava tratando. Mas por que eu estou contando essa história, gente? Gente, é porque é facinho a gente estar sentadinho na janela, esperando alguma coisa passar na nossa frente, que nem Davi. E vai passar Betseba, gente. Vai passar. Mas a diferença de Davi para nós é que Davi, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, tem um relacionamento muito profundo com o próprio Deus, ele ainda não tinha acesso absoluto ao Pai, porque Jesus ainda não havia morrido. Ele ainda tinha necessidade de ter um sacerdote junto com ele, um profeta junto com ele. Queridos, eu e você temos acesso ao cara que é o sumo sacerdote, que é o profeta dos profetas e que é o rei de toda a humanidade. 3 em 1.
Por que é difícil? Por que é difícil eu estar sofrendo, sentindo, ir para o meu quarto, pôr o joelho no chão e falar, Deus, o que está acontecendo? Por que é difícil acreditar que Ele pode responder uma oração tua? Aí quando a gente ganha um emprego, ganha um carro, ganha uma casa, faz sei lá o quê, glória a Deus, não é errado, é bom. A gente fica feliz, a gente joga para Deus. Uau, Deus, você é muito legal, muito obrigado. E o relacionamento com Deus vai lá, ó, lá para cima. Agora, quando as coisas começam a penar, começam a doer, começam a incomodar, a gente se perde fácil, a gente vai para a janela e espera a Batseba passar. É isso que a gente faz. Gênesis 2,7 fala o seguinte: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Que tudo isso que eu falei tem a ver com o versículo de Gênesis que eu li lá no comecinho? Quem foi feito do pó? Quem foi feito do pó? Do que o diabo se alimenta? Do que a serpente se alimenta? Quem é a serpente? Do que ele vai se alimentar? Quem é o pó? Fala, gente. Para de ter medo. A nossa decisão está em ser pó ou não ser pó. Porque nós éramos pó antes que o fôlego de vida fosse soprado em nossas narinas. E até que isso aconteça, você é pó, você é alimento fácil, presa fácil para o diabo. Agora, se o vento está sendo jogado dentro do teu nariz o tempo todo, se o Espírito Santo está com você soprando, 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 você não vira pó e o diabo não tem chance com você. O diabo ele não está morto, querido. O diabo ele está derrotado. Ele é derrotado, mas morto ele não está não. Então, ou eu e você nos entendemos que a gente precisa estar vivendo uma vida com fôlego de vida o tempo todo no meu nariz, ou assim como foi a maldição que foi jogada sobre a serpente, sobre o diabo, que ele se alimentaria do pó da terra, é o que ele tem para comer. Sou eu e você sem o fôlego de vida. A decisão é sua de você ser ou não alimento para ele. É sua. Sabe por quê? Lá em Gênesis também fala que Deus deu autoridade para o homem sobre a terra. Tudo que acontece aqui sou eu e você que somos responsáveis. Deus não tem responsabilidade nenhuma com o que acontece, porque tudo é por minha decisão, por minha escolha, consequências do que eu decido fazer. Então a decisão de ter fôlego de vida também não é mais de Deus, é sua. O fôlego está disponível, o vento está em todo lugar. A Bíblia fala que ele vai para lá, vai para cá, ele nem sabe para onde ele vai. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? É que você pode acessar esse vento, esse ar, em qualquer lugar. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é como o vento que voa para lá, voa para cá, que ninguém sabe de onde vem, de onde vai, é porque o acesso está assim, ó. Jesus já morreu, já rasgou o véu, o acesso já está garantido, o vento já está à disposição. Você quer o vento ou não? Ou vai continuar pozinho, para Satanás continuar comendo você, sendo alimentinho dele, sossegado, de boa. Se coloque em pé, por favor. Isaías 53, 4, 5. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu tudo sobre ele, todo sobre ele. E mediante as suas feridas, nós somos curados. A única coisa que ainda precisava acontecer para que eu e você tivéssemos livre acesso era Deus intervir de alguma forma em toda essa história. E o que ele faz é mandar Jesus para pegar todos os nossos pecados, carregar naquela cruz e dizer: agora está tudo pago, agora é com você. Ou eu e você, a gente entende que a vida com Deus é uma vida que precisa ser diária, minuto a minuto, segundo a segundo, o tempo todo. Ou no momento que você estiver parando de sentir o fôlego de vida no teu nariz, é presa fácil. E é assim que vai ser, querido.
E a gente precisa entender que a gente não tem poder para vencer uma guerra dessa. A gente não tem mesmo. E foi o que Deus fez, nos deu Jesus para que nós pudéssemos ter alguém que já venceu tudo isso para estar por nós. Você e eu precisamos entender que eu não tenho força nenhuma, você não tem força nenhuma para sobreviver ou tentar encarar o pecado. Você não tem. Você não tem poder suficiente para isso. Você não tem força suficiente para isso. Por isso a necessidade de estar o tempo todo com esse sopro de vida no teu nariz, querido. O Espírito ele precisa estar o tempo todo. Sabia que avivamento, o Sérgio sempre fala isso para mim ali no escritório, a gente sempre fala sobre isso. Avivamento são dois pesos iguaizinhos. O mesmo peso de poder, de glória, de unção, de reteté, de tudo isso que a gente ama viver porque é maravilhoso. O mesmo peso com relação às coisas que estão obscuras, escondidas também vem. Sabe por quê? Gente, uma claridade da glória de Deus não tem como nada, nenhuma manchinha passar ilesa. Você pode parar para pensar e tentar entender que esse texto que eu estou falando, essa pregação, ela é para alguém que não é convertida. Porque assim, é o plano da salvação. Deu para entender isso aqui ou não? E como é que nós estamos com relação ao plano da salvação? Porque plano da salvação não é simplesmente aceitar Jesus e deixa a vida me levar, como diria o profeta Zeca Pagodinho. Ou eu entendo de uma vez por todas que é o tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo, até que ele venha. E se aparecer uma manchinha, e gente, esse que é o segredo, esse que é o negócio. Porque a gente não tem que vencer, eu já falei, não é a gente que tem que vencer, Deus já venceu, Jesus já venceu. Deu para entender isso? Vocês entenderam que Jesus já venceu? Jesus já venceu, gente. Você não tem que vencer nada. Mas se surgir a manchinha, para quem você tem que correr para apagar aquela mancha? Para quem você tem que correr? Corre lá, cara. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Eu fiquei chateadinho porque aquele meu amigo não falou comigo hoje no culto. Não sei nem se eu vou para a igreja. Mas caramba, a gente vai lá, puxa ele no canto e fala: meu, você não me deu oi, fiquei chateado. Ai, Júnior, mas que bobeira. Uma bobeira que está na tua cabeça. Que bom que você entende que é uma bobeira, né? Mas vai se acertar. Ai, não tenho coragem. Então vai para Jesus primeiro. Se você precisa de alguém para te ajudar nisso, é Jesus. Ele já resolveu. Não tem dificuldade para ele. Tiago, para terminar, 4,7 diz assim, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só vai fugir da gente, querido. O diabo só vai fugir da gente quando nós nos sujeitarmos ao poder de Deus nas nossas vidas. De outro jeito não existe. Eu quero pedir para que todos fechem os olhos aqui. Todos com olhos fechados, por favor. Acende a luz do fundo, Ri, por favor. Só do fundo. Mas todo mundo de olho fechado, gente. Eu quero pedir mesmo para todo mundo ficar de olho fechado, tá? Tem alguém aqui hoje, eu quero só que você levante a sua mão. Tem alguém aqui hoje que nunca orou dizendo para Jesus, que reconhece, que o aceita como Senhor e Salvador, que Ele está realmente para dar conta dos seus pecados? Eu só estou perguntando se você fez ou não essa oração alguma vez na sua vida. Se você não fez, eu quero pedir para que você levante sua mão bem rapidinho. Só levante sua mão se você nunca fez essa oração. Tem alguém que nunca fez? Beleza. Você que está com a mão erguida, eu vou te perguntar, porque a decisão é sua, a gente acabou de falar que a autoridade é sua. Todos de olhos fechados, por favor. Você que está com o braço erguido, você gostaria de dizer hoje para Deus: Deus, eu não aguento mais, até aqui está difícil. Mas eu entendo a partir de hoje que o Senhor realmente tem esse poder para me ajudar e eu quero a tua ajuda, eu preciso do Senhor na minha vida. Se você quer fazer essa oração, eu quero pedir para que você continue com a mão erguida, por favor. Aleluia. Eu quero pedir para que todos repitam essa oração, principalmente vocês que estão com os braços erguidos, ok? Diga lá comigo: Senhor Jesus. Bem alto: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesse dia, eu o recebo, como meu Senhor, e meu Salvador.
todas as minhas cargas eu jogo diante da sua cruz. Eu o reconheço como vitorioso, como Salvador, como Senhor e como Rei da minha vida. Eu entrego minhas dificuldades, minhas dúvidas, minhas tristezas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio que o meu nome está sendo escrito no livro da vida nesse dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pega a sua ceia, meu irmão. Os que levantaram a mão, eu quero pedir para que você também participe dessa ceia, mas de uma forma diferente. Se você já participou de uma delas, ok. Mas se essa é a sua primeira ceia, deixa eu te explicar o que você está fazendo nesse dia. Antes de Jesus se entregar na cruz, ele teve um tempo com seus discípulos. E nesse tempo com os discípulos, ele pegou o pão, partiu, entregou para cada um deles e falou: esse aqui é o meu corpo que vai ser partido em favor de vocês. Todas as dores, sofrimentos, tudo carregado nisso aqui. Façam essa lembrança até que eu venha. E eles comeram do pão. Eu quero pedir para que você coma do pão nesse momento. A Bíblia fala que depois de eles comerem o pão, Jesus pegou o cálice de vinho, ergueu, deu graças a Deus e falou assim: esse daqui é o meu sangue derramado em favor de vocês. O sangue que vai verter daqui a pouquinho naquela cruz e que vai salvar vocês de todo pecado. Porque esse sangue, ele vai ser como água que vai passar por vocês. E tudo aquilo que está imundo, sujo, eu vou lavar com esse sangue. E vocês serão mais brancos do que a neve. Sabe a listinha que eu acabei de falar, querido? Foi o sangue de Jesus que gerou ela. E depois que Jesus falou isso para os discípulos, eles pegaram o cálice e tomaram juntos. Eu quero pedir para que você tome agora o suco de uva. Pessoal de serviço, vocês chegaram a ver quem levantou a mão? Tá, eu queria pedir um favor. Pega os dados, por favor, para depois a gente conversar, tá bom? Se você se sentir à vontade no final do culto, pode vir conversar com a gente aqui, se você levantou a mão aí. Mas de qualquer forma eu já pedi o pessoal também pegar os dados. E Jesus termina dizendo assim, ó: vocês vão lembrar de mim e vão fazer isso até que eu volte. Porque no dia que eu voltar, não vai ser pão e vinho, mas vai ser um banquete grande, gigantesco, infinito, com lugar reservado para cada um de vocês. Cadeira com nomezinho, é isso que eu imagino no céu. Pensa numa mesa gigante, pensa numa mesa grande, comprida pra caramba. E sabe qual é o mais barato de tudo? Ninguém vai se sentir prejudicado porque está mais perto ou está mais longe de Jesus. Porque nós fazemos parte da mesma mesa, vamos comer do mesmo alimento, vamos estar com o mesmo Jesus, com o mesmo Senhor e Salvador das nossas vidas, querido. Eu quero dizer para que você cante essa música como você nunca cantou na sua vida. Deixa eu falar uma coisa. De novo, eu não estou desejando que ninguém morra, nada disso, tá? Mas de verdade, viva cada segundo como se fosse, literalmente, o último que você tem. Porque aí o sopro de vida, ele vai ser sempre suficiente dentro de você. E você jamais vai ser presa fácil para o diabo contra a sua vida. Você acredita nisso? Quero pedir para que você cante muito, muito, muito forte essa canção. Dizendo realmente que é por Ele, para Ele. E sem Ele nada a gente consegue fazer, em nome de Jesus.